Bem-vindos ao Entretenimentos Diversos. Vamos falar sobre como usar a numerologia na multiplicação. Você já parou para se perguntar o que é a numerologia e para que ela existe? Sabia ainda que é possível usá-la em contas de multiplicação, para verificar se o resultado está correto, ou simplesmente para ver o cálculo sob outro ângulo? Não? Então vamos saber isso e outras curiosidades. Atenção! O vídeo é meramente informativo. A numerologia. Numerologia é o conceito de definir em um número alguma situação, como por exemplo, alguém que nasceu no dia 2 de novembro de 1963, seria representado pelo número 5, pois 2 do dia, mais 11 do mês, mais 1963, são 1976. Sendo que 1 mais 9 mais 7 mais 6, são 23, e, ao separá-los e somá-los, temos 2 mais 3, que resultam no número 5. E, é assim que se chega no resultado para saber qual a representatividade numérica. Soma-se tudo, e depois calcula-se separadamente, até chegar num único número. A utilização na multiplicação. Antes de tudo, deve-se ser informado que foram feitas pesquisas para saber se esse método já foi descoberto por alguém antes deste vídeo. Certamente deve ter sido, porém, como não foi encontrado o nome técnico científico desse tipo de técnica, a mesma será referida aqui como numerologia da multiplicação. E caso alguém saiba se isso já foi descoberto antes e que possui uma designação específica, por gentileza, deixe abaixo nos comentários. De qualquer forma, o que vale é o conhecimento, portanto vamos começar. Atualmente, com o advento das calculadoras, esse tipo de técnica pode não parecer necessária, mas serve para exemplificar o conceito de perfeição que envolve a matemática. Em reflexão sobre exercícios de matemática, mais precisamente sobre multiplicação, descobri que se os números a serem multiplicados forem representados pelas somas de todos os números que compõem a operação e ao multiplicá-los, o resultado desses números será necessariamente igual ao número representativo do resultado da conta original. Vamos ao exemplo. 176 vezes 98 igual a 17.248. Sendo que se fizermos a soma para se chegar a um único número de 176, teremos 1 mais 7 mais 6, que são iguais a 14, sendo que 1 mais 4 é 5. Portanto, o número que representa o 176 é o 5. No caso do número 98, somamos 9 mais 8 e chegamos a 17 e depois somamos 1 mais o 7, e temos o número 8. Portanto, este número 8 representa o 98 na multiplicação. Então nossa nova conta terá estes números. 5 vezes 8, sendo que o resultado é 40, ou seja, o número 4, pois em numerologia deve-se somar tudo até chegar a um número, e caso este número seja 20, 30, 500, ou mais, e que só tiverem zeros depois do primeiro número, cortam-se os zeros e conserva-se o primeiro número, que neste caso é o 4. Agora será que o resultado da conta original, de 17.248, será representado pelo mesmo número 4? Ao somarmos 1 mais 7 mais 2 mais 4 mais 8, teremos o número 22, e como 2 mais 2 é igual a 4, sim, teremos o número 4, que é onde a conta fecha, e mostra que existe perfeição na matemática, em seus diversos ângulos. Isso serve como um exercício de reflexão e também mostra um pouco mais a beleza da matemática. Para ficar mais simples o entendimento, será mostrada na tela agora a conta completa. Isso serve inclusive para verificar se o resultado da conta de multiplicação está correto, caso a pessoa precise fazer uma conta muito grande e que não tenha uma calculadora disponível por perto. Essa é uma técnica que nesses casos, mostra a probabilidade do cálculo estar correto.
Entretanto, não chega a ser uma técnica exata, pois em casos que os números originais estejam errados, mas que numerologicamente consigam fechar entre si, a conta numerologicamente pode parecer correta, mas estará errada na sua essência. Portanto, deve-se sempre evitar atalhos em matemática. Lembrando que essa reflexão aqui é somente para demonstrar a perfeição matemática em contas que estejam corretas e que também existem ângulos de visões diferentes para tudo na vida. Curiosidades. Numerologia é usada quando procura-se ter uma representatividade numérica de alguma situação, sendo amplamente utilizada em esoterismo, dentre outras tradições. Entretanto, o exemplo apresentado aqui não é sobre esoterismo em si, ou divulgação de quaisquer outras crenças, é somente uma demonstração simples de que tudo na vida pode ter um ângulo de visão diferente, mas que não seja necessariamente errado, e isso inclui a matemática também. E você, o que acha? Deixe seu comentário. O vídeo de hoje fica por aqui, espero que tenham gostado. Até a próxima!